Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Olá, no ar Programas de Ideias em Debate. Hoje o nosso entrevistado é o professor economista Roberto Macedo. O professor é formado pela USP, com mestrado e doutorado pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. O professor Macedo é ex-secretário de Política Econômica do Ministério da Fazenda, gestão do ministro Marcílio Marcos Moreira. Ele também é articulista do jornal Estado de São Paulo e foi diretor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP. Professor, a gente vai falar sobre economia, uma coisa muito delicada que afeta desde o mais alto ao menor cidadão dessa cidade. Nós vivemos num país hoje, professor, com 13 milhões de desempregados. Muitas fábricas fechando, lojas fechando, comércio entrando num processo desastroso, porque não vende, porque não há salário e não há consumo. No entanto, professor, muitos economistas falam aí que nós já estamos saindo da recessão. Não há uma contradição nessa questão? Olha, eles vão até além disso, eles dizem que já saímos da recessão. Mas isso não chega a ser um equívoco se você levar em conta o conceito de recessão que os economistas adotam, que é um conceito bem maroto, e eu acho que não é um bom conceito. Eles dizem que uma economia entra em recessão quando ela tem 2 trimestres consecutivos de variação negativa do seu PIB, o produto geral da economia. Então, e a recessão acaba quando ela passa a ter 2 trimestres consecutivos de variação positiva do PIB. Quer dizer que é uma coisa muito ali no detalhe, sabe? Então, eles dizem que a economia entrou em recessão em 2015 e 2016. Ela ficou 8 trimestres consecutivos. E aí, em 2017, ela voltou a ter taxas positivas em 2 trimestres, e aí disseram que ela saiu da recessão. Mas isso é uma infantilidade, esses economistas que me desculpem, certo? Porque ela saiu da recessão, mas se ignoram que a recuperação da economia, até hoje, nós já tivemos aí até 2019, né? Não foi suficiente para tirar a economia da queda que ela teve em 2015 e 2016. Em números grosseiros, em 2015 e 2016, ela caiu 3,5% ao ano, arredondando aí, tem problema de taxas e tudo, mas ela caiu, digamos, 7%. E em 2017, 2018, 2019, ela cresceu 1% em cada ano, perto disso. Então, é claro, se você caiu 7% e depois teve 3%, né, você não saiu aí do que eu chamo de buraco ou depressão. Ainda tem uma dívida lá atrás, né? Porque você, o que nós vivemos hoje, a recessão acabou nesses termos simplistas aí, que os economistas adotam, é uma convenção, certo? Que nem um procedimento médico, uma convenção. E aí, você caiu mesmo, foi numa depressão, que já dura, no ano passado fez 5 anos. Porque até agora, você não voltou ao nível que você produzia em 2014, né? Você voltou ao nível que você produzia em 2012, certo? Porque essa década foi completamente perdida. E não recuperou também os empregos que foram perdidos. Claro, isso é outra demonstração que você não saiu da depressão, que eu chamo. Na depressão, que é um buraco mais profundo, de maior duração do que uma recessão, você, nesses 2 anos aí, 2015 e 2016, a taxa de desemprego dobrou. Você tinha mais ou menos 6, depois passou para 12, hoje está 11,8, 11,8 milhões. Então você nota que você não absorveu de novo essa mão de obra, né? Então a situação, eu tenho enfatizado que ela é mais grave do que muitos dão a entender. Quer dizer, a recessão acabou, mas não acabou a depressão, que é muito pior que a recessão. E além disso, tem uma coisa que nem está na agenda aí da mídia, dos jornais, das rádios e tudo, e nem na agenda dos políticos, é que nós estamos há 40 anos numa estagnação. O que é estagnação? Aí é outra definição. Estagnação não é ficar paralisado, tá? Estagnação está no dicionário, quer dizer, não é só conversa.
Meu dicionário está dizendo que estagnação é quando você entra num período que o seu produto cresce abaixo do seu potencial. Tá? E esse é o caso da economia brasileira. Todo mundo percebe que ela está toda desarrumada, certo? Então, e todo mundo, nós estamos numa situação assim de baixas expectativas, quase uma depressão mental. O pessoal está meio feliz porque acha que ano que vem vai crescer 2,5%, que é uma taxa ridícula, certo? Para um país de 200 milhões de habitantes, Quê? um país de 200 milhões de habitantes, com jovens e jovens na idade Gerações de entrar no mercado, perdidas, gerações perdidas, É, 2,5%. depois eu volto a isso aí, mas aí a questão é essa. Você está 40 anos crescendo taxas muito baixas para o potencial do Brasil. Vamos pegar esses 2,5% aí. O ideal seria crescer 4%. Inclusive hoje no jornal aí, o Armínio Fraga, que é um cara que eu respeito muito, economista, disse que ele devia crescer 4% até 5%, mas você tinha que fazer um plano estratégico de desenvolvimento, mobilizar todas as camadas sociais, os políticos e tudo, e ter um senso de urgência que parece que não tem, né? Você gastou ano passado, fez a reforma previdenciária, certo? Fez a reforma trabalhista e tudo, que não é desse governo, veio depois, né? E aí, você fica só dependendo dessas reformas, esse governo vai acabar e chega aqui 2023, eles já vão começar a pensar na reeleição, né? Não, desculpa. 2022, 2021, o pessoal começa a falar em reeleição. Aliás, já se começa a falar agora, né? Se a economia não crescer muito, o Bolsonaro vai querer que o Paulo Guedes comece a fazer milagre, né? Políticas aí heterodoxas, que todo mundo sabe que leva ao desastre. E aí eu acho que ele pode até pedir demissão, certo? Nesse cenário, se obrigarem ele a fazer coisas que ele considera impalatável. Agora, vamos falar aí. Agora parece que o Paulo Guedes e o Bolsonaro é um casamento de conveniência, né? É de conveniência, porque o Bolsonaro ele chama o Paulo Guedes dele de posto Ipiranga, que aquela propaganda com essa pergunta. Faz tudo, né? Tem tudo. Vai lá e pega no posto Ipiranga dele. Mas eles podem chegar a um conflito, né? Aí se o Bolsonaro exigir que ele faça políticas populistas, do estilo do Lula e da Dilma. Mas vamos voltar aqui a uma questão que é muito importante, que é onde que pega no cidadão? Pega no desemprego, que você já falou, sabe? E aí você tem uma dificuldade, que eu entrei no mercado de trabalho nos anos 70, que foi o período de maior crescimento, ao contrário da década de 2010, que foi a pior década dos anos, em 120 anos, desde 1901, a década de 70 foi a melhor, certo? Você crescia, acho que uma taxa média de 8%, quase na China crescia. Certo? Aí eu entrei no mercado de trabalho nesse período, era uma festa, certo? Você não tinha nenhuma discussão entre os colegas se você ia arranjar emprego ou não. Certo? Aliás, eu nunca pedi emprego, certo? Me chamavam para trabalhar, ou então tinha concurso que eu passava, certo? E aí, o que isso te permitiu? Isso, quando você tem muitas oportunidades, você faz aquilo que a gente chama de ascensão social, certo? Minha família, meu pai era bancário, mas tinha 8 filhos, graças a Deus nós tivemos boas escolas públicas, todo mundo pôde estudar e tudo, mas aí eu tive muitas oportunidades, inclusive eu tive a bênção, que meu sonho de mineiro era ser funcionário do Banco do Brasil. Eu passei no concurso, lá em Minas, e eles me julgaram aqui em São Paulo, e aqui eu tive muito mais oportunidades que eu teria tido se ficasse em Minas Gerais, certo? Entendeu não? Que São Paulo cresceu muito mais que Minas. Minas está numa dificuldade enorme, ela ficou para trás, certo? Muito dependente de siderurgia, mineração, coisas desse tipo. Em 1970, quem era o ministro da Economia à época? Você lembra? 1970. Essa década foi Delfim, maior né? parte. Ele entrou acho que em 67. E o saiu Simons também? O Simons também? Ele saiu em 74, acho que é aí que entrou o Simons. O Simons saiu em 74. Com o Geisel, né? É. Então, mas voltando aí. Na situação que nós estamos, com esse crescimento medíocre, que não tira o país dessa depressão, e muito menos ainda da estagnação, essa coisa que dura 40 anos, isso prejudica o jovem, porque ele não tem oportunidades. Que a minha geração, por exemplo, teve. Na minha geração, quanto à minha geração, o professor José Pastore, que é uma pessoa muito ligada à área trabalhista, e tem muitos anos no mercado de trabalho, trabalha no Ministério do Trabalho, naquela época, dos anos 70, ele escreveu um livro falando em ascensão social, que falava disso que aconteceu comigo. Eu era bancário, ganhava salário mínimo lá em Minas Gerais. Depois eu virei professor universitário, ganhei bolsa, certo? E passei a ter um status
profissional e social muito maior do que meu pai tinha, entendeu? Agora, eu converso na USP e sinto isso no âmbito da minha própria família, está sendo muito difícil para os nossos filhos dessa geração que pegou aí a fase áurea da economia, que eles tenham o mesmo status social que nós alcançamos, certo? Está muito difícil para o jovem conseguir emprego. Você tem esses 12 milhões de desempregados aí, e mesmo assim, porque um monte de gente foi para o mercado informal, que é coisas de baixo rendimento, muito instável, certo? Foi o que absorveu muito. Então a situação é realmente difícil. Eu não faço isso para pregar o pessimismo, certo? Se eu quisesse, eu podia ter migrado do Brasil, tive convites para trabalhar no Banco Mundial, podia ter chegado lá no Fundo Monetário, mas eu não quis, eu quis ficar aqui no Brasil e não lamento a decisão, não. Mas você precisa cair na real, a situação é muito pior do que se pinta por aí, certo? Você não saiu, acabou a recessão por causa de uma tecnicalidade lá da definição dos economistas. Mas está em depressão e está também na estagnação. A depressão já dura 5 anos e a estagnação já dura 40, que você podia estar crescendo muito mais. Professor, o senhor tocou num assunto muito importante, né? A ascensão econômica, social. E outro detalhe, os jovens que estão aí vão enfrentar muita dificuldade, talvez não tenham a mesma facilidade que seus pais tiveram. Eu vou fazer um rápido intervalo e gostaria que o senhor entrasse nessa questão. Nós temos um mercado aí de jovem, o Brasil é um país jovem. O que será o futuro do emprego para esses jovens? Eu quero que o senhor faça esse comentário logo após o intervalo. Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Suas atuações, lutas, conquistas e benefícios para todos os trabalhadores. Você, trabalhador e trabalhadora comerciária, conheça tudo o que o seu sindicato faz e tem para você e sua família. O sindicato te representa nas negociações coletivas, buscando sempre melhorias e manutenções de cláusulas sociais, negociando com 16 sindicatos patronais, onde representamos todos os trabalhadores de shoppings, supermercados, concessionárias e todos que trabalham no comércio da cidade de São Paulo. E também ainda conseguiu a manutenção do Dia do Comerciário em 30 de outubro, onde todos da categoria recebem 2 dias a mais em seu salário. Você sabia que o sindicato dispõe de mais de 20 advogados e o ano de 2015 foram atendidas 23 mil pessoas e abertos 2.137 processos trabalhistas, civil e familiar. O sindicato tem convênio com mais de 100 instituições de ensino em cursos e faculdades com descontos de até 50%. Isso tudo é para você, comerciário. No atendimento ao trabalhador para o benefício da aposentadoria, o sindicato fez 2.000 atendimentos e conseguiu aposentar 228 pessoas totalmente de graça. Essa assessoria é para você. Em questão de saúde, o sindicato é campeão e por isso toma um grande cuidado com os comerciários, tendo um prédio de 8 andares na Vila Clementino, totalmente voltado para a área médica, com equipamentos de última geração, como mamógrafo e densitometria óssea, para todos os comerciários fazerem os exames e prevenir doenças, fazendo mais de 204 mil atendimentos entre ambulatório médico, sede e subsedes, e ainda você, comerciário, conta com uma farmácia no ambulatório para retirar seu remédio, se lá estiver totalmente de graça. Nossa área de lazer é completa, tanto na praia ou no clube de campo, com total infraestrutura para você e sua família. No clube de campo temos piscinas, pedalinhos, quadras de futsal, campo de futebol, chalés para você e sua família. Na colônia temos também uma linda piscina, temos quadra de bocha, playground para as crianças e muito mais. Uma ótima estrutura de hotelaria para você ter dias de tranquilidade e alegria com seus familiares. O sindicato também atua diretamente defendendo seus direitos quando o patrão não respeita você. O sindicato se manifesta por você, lutando pela manutenção de serviços nos postos de trabalho, direitos e leis conquistadas por todos nós comerciários. Este é o seu sindicato, agindo, lutando e buscando a cada dia melhorias para todos os comerciários de São Paulo.
Estamos de volta com o programa As Ideias em Debate. O meu entrevistado é o professor e economista Roberto Macedo. Nós estamos aqui falando sobre a economia do país atual, você entendeu? Como é que nós estamos, né? Alguns economistas dizem que nós estamos saindo da recessão. O professor tem uma visão contrária a essa questão. Mas uma coisa muito importante que ele vai abordar aqui agora é sobre a questão do futuro do emprego no país amanhã. Milhares e milhares de jovens estão aí à porta, né, do emprego, estão saindo de faculdades, esperançosos, entendeu? Nós já temos aí 13 milhões de desempregados, temos quase 5 milhões de desalentados, aquelas pessoas que perderam, você entendeu, a esperança de arrumar um emprego. Além de milhares e milhares de brasileiros e brasileiras que estão na informalidade. Professor, diante dessa situação, o que é que esses jovens que estão chegando ao mercado de trabalho, qual é a expectativa dele? Olha, a situação é realmente, eu vou usar um termo, tenebrosa, certo? Em matéria de emprego, e porque a economia cresce pouco. A gente, como economista, a gente fala, precisa crescer mais. Por quê? Porque o produto da economia é o que gera, por exemplo, quando você produz, você gera emprego, você gera lucro, aí o pessoal tem mais dinheiro no bolso, mais demanda para consumir, sabe? E aí o governo passa a ter arrecadar mais tributos. É um círculo virtuoso, você consegue fazer crescer o produto numa taxa boa, necessária, que não é essa de 2,5 que o pessoal fica gostando aí. Desculpa eu falar para o senhor, mas o meu avô dizia que era assar o porco na própria banha. Né? É por aí. Vai rodando, tira banho. Não, mas aí é o seguinte, eu veria mais você engordar os porcos que você tem e ter mais leitãozinho aí para já também crescer, né? Agora, nesse contexto que estamos, a situação do jovem é muito complicada. Por quê? Eu vou dar meu próprio exemplo, porque eu, quando jovem, eu era bancário lá em Minas, ganhava salário mínimo, sabe? E aí depois eu passei no concurso do Banco do Brasil, fui ganhar o dobro que eu ganhava lá, vim para São Paulo. E aí, quer dizer, as oportunidades, eu comecei com 15 anos, né? Porque tinha oportunidade. E eu tinha aprendido com meu pai a trabalhar em banco lá no interior de Minas. Eu brincava no banco, certo? Porque a gente morava em cima da agência, acabei logo entrando no banco e aprendi muita coisa. Então, aí você nota, eu saí do banco que eu trabalhava lá em Minas, ganhava salário mínimo, vim para São Paulo, passei a ganhar 2 salários mínimos, fiz o curso na faculdade, sabe? E aí quando eu formei na faculdade, me convidaram para ser professora. Eu fui ganhar muito mais do que isso ainda, certo? Pra você ter uma ideia, o meu pai, que era bancário, ele nunca entendeu como é que eu larguei o Banco do Brasil para ir para a USP. Ele não conhecia, né? Ele achava que o Banco do Brasil era o máximo, que ele era bancário. Então, depois eu ganhei bolsa para o exterior. Para você ter uma ideia, essa bolsa que eu fiz lá nessa universidade, eu tive calculando o custo dela em termos de anuidades, e você tem que receber uma bolsa também para você sobreviver e tudo. Esse doutorado meu nos Estados Unidos, a preço de hoje, custaria cerca de R$1 milhão, sabe? Sabe quem pagou isso? Foi o governo americano que ganhou uma bolsa dele. Mas tinha todas essas coisas. Hoje, minha filha foi estudar no exterior, mas ela foi já com bolsa do governo brasileiro, que os Estados Unidos fizeram aquilo que eles chamam de upgrade, promover o Brasil e não dão mais esse tipo de bolsa. Acho que o Brasil já está bem, não precisa dessas bolsas. Então eu fui pegando aí as circunstâncias favoráveis. Tem um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, não sei se já ouviu falar nele, que ele diz que você é você e as circunstâncias. E você tem que fazer a sua parte, entendeu? Eu, sem nenhuma modéstia, coisa assim, eu acho que eu lutei muito, porque eu era muito bom aluno, Caxias, mais que Caxias, então, terminava os cursos em primeiro lugar e tudo. Então eu lutei, mas as circunstâncias foram favoráveis. Quando as circunstâncias não forem favoráveis, às vezes você pode lutar que nem um condenado, que você não acha oportunidades, entendeu? Você percebeu, não? Uma coisa é você ter as oportunidades. Então, se você forma, faz todo o seu esforço, você encontra circunstâncias desfavoráveis, você entra numa sinuca de bico, como diz o Leme, né? Então, mas deixa esses jovens de hoje, esses jovens estão hoje sem oportunidade. Então, o que acontece com os jovens? Eles estão enfrentando circunstâncias desfavoráveis, sabe? Quando eu era diretor da Faculdade de Economia da USP, em 1990,
Aí você já estava, você tinha passado a década de 80 mal, e o pessoal do centro acadêmico foi lá me procurar e falaram, professor, até que aqui para os alunos da nossa faculdade não está tão mal assim, mas o mercado de trabalho está muito ruim. Aí eu expliquei para ele que as circunstâncias são outras, a economia está crescendo um pouco, não gera tanta oportunidades de emprego para produzir, né, de renda e tudo. Aí o presidente do centro acadêmico falou assim, professor, quer dizer que nós nascemos na época errada, né? Porque chegamos aqui na nossa idade no mercado de trabalho, nessas circunstâncias que o senhor chama de desfavoráveis, de fato são desfavoráveis. Agora o que veio? Veio a década de 90, a década de 2000 e agora essa década de 2010, que foi a pior de 120, de 12 décadas. Então isso vai se acumulando. O jovem não encontra oportunidades, aí ele se contenta, e aí mesmo nessa circunstância, a pessoa que tem educação, ela tem uma taxa de desemprego menor, entendeu? E muitas empresas fazem aquilo, elas sobem as exigências que têm, certo? Vou dar um exemplo simples, que eu já vi empresa falar assim, precisa de ascensorista com ensino médio. Eu não preciso de ensino médio para ser ascensorista. Né? Então, as empresas vão fazendo um upgrade e aqueles que se prepararam melhor continuam tendo melhores circunstâncias. Agora, pensa lá embaixo dos não qualificados. Certo? Mas o país tem um problema seríssimo, professor. A educação é a base. É a e base. O nosso sistema educacional está complicado. Esse educacional é um desastre. Para mim foi muito bom, mas é um desastre pelo que eu acompanhei aqui. E aí depois nós vamos voltar a esse assunto. Então, você não tendo essas circunstâncias favoráveis, o pessoal vai se contentando com coisas menores. Quem tem educação se sai melhor, né? Porque os que não têm, que são os mais marginalizados, eles vão para o mercado informal, e alguns vão até para a criminalidade e tudo. E aí você fica essa situação do Brasil. Anda pela rua aí, eu nunca vi tanta gente dormindo na rua, percebe isso? É uma coisa, e não é só aqui no centrão da cidade, não. Você vai na Oscar Freire, vai lá perto do Pátio Higienópolis, está cheio de gente dormindo na rua. São pessoas sem esperança, professor? Não, eles estão julgados no mundo aí numa situação de circunstância desfavorável, então eles vão sobrevivendo como podem, né? E aí uns têm melhores condições, outros têm piores. Ali, esse pessoal de rua é um grupo muito heterogêneo também. Tem pessoas que ou abandonam a família, a própria família põe para fora, certo? Eu morei em países ricos e tinha gente morando em rua também, por opção. Então é um grupo heterogêneo. Mas a situação aqui não é por opção. É desastre mesmo. Desastre, né? Mesmo social. Agora, vamos no caso da educação. A educação aqui, ela é cheia de defeitos. As escolas públicas do meu tempo eram muito boas. E nós éramos 8 irmãos, minha mãe, que era professora, largou o magistério para cuidar dos filhos. 8 filhos, eu dava aula ainda. E ela dava aula para a gente em casa, quer dizer, era uma situação muito favorável. Ela meteu na minha cabeça que eu tinha que estudar. Quando chegou a idade de curso superior, ela antes do meu pai, que queria ir para Belo Horizonte, para ele não tinha conseguido transferência, ela se mudou com os filhos que estavam chegando ali à idade adulta, foi para Belo Horizonte com eles, né? Porque na cidade não tinha faculdade, então era muito focada em educação. Meu pai era focado no trabalho, ele só teve segundo ano primário, ele foi aprendendo do trabalho, escrevia muito bem, mas ela realmente valorizava a educação. Agora, eu sou da posição seguinte, esse ensino aí dos colégios do Estado, tudo isso é muito acadêmico, certo? Eu acho que a partir do ensino médio, você ele tem que ser profissionalizante, certo? O pessoal que for rico aí vai fazer outra coisa se quiser, mas o pessoal que é mais pobre, como nós éramos na época, eu tive sorte que na cidade tinha uma escola técnica de comércio do Estado. Aí eu fiz primeiro o chamado ginásio, da época eram os primeiros anos do fundamental, os últimos anos do fundamental, antes do ensino médio. Eu fiz um curso de auxiliar de escritório. Era uma escola técnica de comércio, bons professores, concursados e tudo. A hora que chegou no ensino médio, eu fiz um curso de contabilidade, de técnico-contabilidade da escola da prefeitura. E antigamente o técnico-contabilidade podia fazer que nem um contador, assinar escrita e tudo. Então a escola era muito boa. Tanto Será que eu terminei, isso foi que fez o senhor ser economista? Quê? Será que isso levou o senhor a fazer curso de economia? Não, eu segui a linha, eu fiz teste vocacional, fiz tudo que tinha direito, que eu era muito bem informado, eu lia jornal. Aí eu estava meio em dúvida sobre o que fazer, cheguei a fazer um pedaço do cursinho de engenharia. Aí eu fui lá no Instituto
estadual de orientação que tinha lá, você tinha que levantar de madrugada para pegar a fila lá. Mas eu fiz o teste vocacional. Foi muito bom, eu recomendo que todo mundo faça teste vocacional, porque para mim ele deu uma segurança, certo? Ele não resolveu o meu problema, não. Que eu fiz os testes, no dia fui encontrar com o diretor lá, para dar o resultado, certo? E ele falou assim, olha, você não é nenhum gênio, não, mas você pode fazer o que você quiser, né? Que você é dedicado e tudo, tem um bom nível de QI e tudo, você pode fazer o que você quiser. Eu falei, pô, mas eu vim aqui para saber o que eu devia fazer. Aí, como eu já estava fazendo contabilidade e trabalhando em banco, eu acabei optando por economia, que inclusive eu não tinha dinheiro para fazer engenharia, que eu cheguei a cogitar, muito menos da medicina, que eu nunca pensei nisso, porque era curso em tempo integral, entendeu? E eu tinha que trabalhar. Um dos grandes momentos da minha vida é que aos 15 anos, eu arranjei um emprego registrado em carteira, ganhava salário mínimo de maior, né, que eu já sabia trabalhar em banco. Aí me tornou independente da família, entendeu? Porque eu vivia pedindo dinheiro para o pai, certo? Não tinha roupa, não tinha nenhum relógio de pulso. Relógio de pulso era caro, você lembra? É verdade. Era tudo suíço. Então, aquilo foi a minha libertação, entendeu? E depois passei no concurso do Banco do Brasil. Essa é outra coisa que eu recomendo. Tente sair de casa ali depois da adolescência, certo? Que isso é um padrão que eu vi nos Estados Unidos. Que alguém assistiu aquele filme, eu não sei o título aí, com Dustin Hoffman, The Graduate, que mostra o cara entrando na faculdade. Lá é padrão dos Estados Unidos, pelo menos até onde eu vi lá, que o sujeito quando vai para a universidade, ele vai morar na universidade, então ele sai de casa. Certo? Ele vai morar no campus, né? Na residência, toda universidade lá tem campus. E aí o que acontece? Você aprende a resolver problemas. Certo? Essa é outra lição de vida. A vida é resolver problemas. Certo? Você está sempre resolvendo problemas. Certo? Lá hoje eu estive lá em casa, o aquecedor a gás parou de funcionar, e tive que resolver o problema. Chamei um cara, foi lá e tudo, nos entendendo. Então a vida é você está resolvendo um problema da sua educação, daquilo que você vai estudar, certo? Da profissão que você vai exercer, como é que você vai se comportar. Então aí você fica mais seguro de si mesmo. Se você tem, por exemplo, uma vez eu peguei aí uma infecção intestinal, você se vira, certo? Professor, aí você fica mais seguro, a sua personalidade se afirma. Isso é muito importante quando você vai trabalhar no meio de colegas, que tem muito cara que fica enrustido, certo? Eles não falam nada. E aí para você subir numa organização, você tem que falar. Sobe quem vence reuniões, entendeu? Porque tem problema para resolver, o cara ouve aquilo, apresenta uma proposta, não precisa acertar todas não, mas as propostas deles vencem. Agora, se você é enrustido e fechadão, você vai escrever software, né? Que você fica lá isolado. Professor, a vida resolveu um problema. Nós estamos aí, né? É preciso resolver o problema do país, com o presidente Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, é um problema seríssimo do país, né? Essa conversa está muito boa, muito esclarecedora, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. Eu quero lhe agradecer muito por essa entrevista. Não, a gente volta outra vez aqui. Aí quero lhe trazer aqui realmente outra vez para a gente conversar mais sobre essa questão. É muito sério hoje o país, com mais de 12 milhões de desempregados, e aqui, como a gente acabou de ouvir as palavras do professor, uma juventude sem esperança de amanhã ter um emprego. Sem esperança. Ou de ter um emprego bom, não é isso? Ela quer melhorar relativamente aos pais. Né? Exatamente. É realmente uma situação lamentável. E você concorda, essa coisa da depressão, da estagnação de 40 anos, não está na pauta, ninguém fala nisso. Ainda, né? Mas não caiu a ficha, como dizem. Nós vamos ainda tratar essa questão num próximo programa. A você, muito obrigado pela audiência e até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.